Neste vídeo você vai ver um resumo do que está por vir nos próximos 6 meses na astrologia. Por conta de tanta retrogradação, vai ter muita revisão mesmo. Acho que, assim, e para mim isso é o quê? Fortalecimento, reestruturação. Olá, astroamigos! Como vocês estão? Meu nome é Masumi. Bem-vindos à casa do Self-Care Holístico. Eu sou astróloga, eu já escrevi horóscopo para Capricho, hoje em dia escrevo texto sobre o assunto para a revista Elle, e neste canal eu te ensino como ler o mapa astral e usar outras ferramentas holísticas com foco no autoconhecimento. Chegamos finalmente no segundo semestre de 2023. Foi muito intenso, com muitas coisas, muitos aprendizados, muitas experiências. E ao mesmo tempo, quando eu olho para trás, parece que foi eterno, que foi um longo primeiro semestre de tanta coisa que eu fiz durante esse tempo. Como que foi para vocês? Estamos agora no mês de Câncer, que é o mês onde a gente estrutura nossas bases. Eu vou até mostrar para vocês num mapa, para você entender melhor. Olha só, aqui é o mapa de hoje, no dia que eu estou gravando. É aqui que eu vejo, aqui que a gente faz a ligação entre propósito e base. Então, Câncer tem tudo a ver com criar as bases para a gente realizar o nosso propósito, para a gente realizar nossos planos e projetos de longo prazo, para a gente estar apto a enfrentar as montanhas da vida. A gente precisa estar nutrido, a gente precisa ter um bom desenvolvimento emocional, a gente precisa se sentir, né, pertencente dentro de nós mesmos, dentro da nossa comunidade, né, forte emocionalmente. Então, é possível que você passe por momentos onde você se sinta sem chão, ou meio que cansado, de saco cheio, assim, sabe? Eu não aguento mais isso. Por quê? Porque essas coisas que surgem justamente apontam para aquilo que você precisa mexer e melhorar para você estar mais estruturado para montar para subir essa montanha que está por vir. Então a gente acabou de passar pelo solstício de inverno no Brasil, que é um momento onde você olha para dentro, você olha para as coisas que você precisa para você estruturar suas bases. No hemisfério norte foi o solstício de verão, que é um momento de celebrar a colheita. Ou seja, agora é o momento de estruturar as bases com o Sol em Câncer. E aí, quando o Sol entrar em Capricórnio, 22 de dezembro, a gente vai ter o solstício de verão no Brasil, né, no hemisfério sul. É um momento de celebração para você comemorar tudo aquilo que você conquistou durante esse período. Algumas conquistas serão dos últimos 6 meses, outras já serão um degrau acima daquilo que você estava planejando há anos. Por isso que eu achei interessante dar uma olhada do que virá no próximo semestre, para a gente chegar nesse momento aí do Sol entrando em Capricórnio no solstício de verão e poder comemorar, poder celebrar. Que a gente celebra com o solstício de verão, aquela coisa gostosa, assim, de ser recompensado por todo o esforço que a gente desprendeu durante os últimos meses, sabe? Ou durante os últimos anos. É aquela sensação de vitória, assim, depois da conquista, depois de crescer, depois de se desenvolver, depois de passar por vários desafios, sabe? Bom, vamos começar com Vênus. Vênus, ele passa mais ou menos de um mês por signo. Só que dessa vez, Vênus já está desde o começo de junho, vai ficar até o começo de setembro em Leão. E Vênus também vai ter sua fase de retrogradação, do dia 22 de julho até o dia 3 de setembro. Mas o que significa pra gente? Bom, Vênus é o planeta ligado à beleza, às relações, à harmonia. E assim, eu não acho que quando Vênus passa na nossa vida, ela é como uma esponja mágica que limpa tudo e deixa tudo brilhante de um dia pro outro, sabe? Eu acho que assim, pelo que eu observei assim ao longo dos anos, quando Vênus passa por determinado signo, a gente faz uma harmonização de qualidades daquele signo na nossa vida e ela vai fazendo isso de um jeito suave e então ela vai mostrando onde existe desequilíbrio, mas parece que você consegue resolver as coisas de uma forma mais suave, mais branda. Então, durante essa passagem de Vênus por Leão, existe uma reflexão sobre autoestima, sobre alto valor, o seu valor dentro de grupos, né? Porque o signo oposto é Aquário, então a gente pode também fazer esse paralelo. É, então, do seu valor dentro do seu grupo, ou você encontrar
Você encontrar os seus grupos até, sabe? Você encontrar, entender quem você é e se aproximar desses grupos. Eh, Você dar valor àquilo que você é. Então, todo um trabalho de autoestima. E ao mesmo tempo se sentir mais bonita, se sentir mais, à vontade dentro da sua pele, se permitir ser mais espontâneo do jeito que você é. O leão tá ligado ao líder, né, a ele entender quando a gente fala de leão, a gente fala de identidade, então de entender o seu papel dentro de uma comunidade, de entender o seu papel dentro, do grupo a que você pertence. E Vênus, né, tem formado no último vídeo que eu fiz sobre trânsitos, ele formado quadratura com Urano. Então, assim, a gente está passando por momentos de uma libertação desse nosso papel, vamos dizer assim. De uma libertação de valorizar quem a gente é e, às vezes, por isso até romper com aquilo que não agrega mais na nossa vida. Ou de encontrar novas formas de se expressar. Então tá sendo um momento propício para pensar, questionar, buscar novos horizontes, ligados a essa identidade que você tem, desapegar de papéis antigos também e viver esse novo eu. O segundo ponto que eu queria falar é Mercúrio, né? Mercúrio é o planeta que está mais próximo do dia a dia, assim, porque Mercúrio está ligado a todos os processos de organização da nossa vida. E isso inclui saúde, trabalho, nossa forma de raciocínio. E Mercúrio vai entrar em movimento retrógrado mais 2 vezes durante esses próximos 6 meses. Então, na primeira vai ser no fim de agosto, que vai ficar do fim de agosto até setembro. Então, dia 23 de agosto, Mercúrio entra em movimento retrógrado em Virgem e ele volta para o movimento direto em setembro, meados de setembro. No começo de julho, Marte entra em Virgem. Então, a gente já vai estar por um tempo pensando sobre trabalho, pensando sobre a nossa rotina, tentando acertar questões ligadas à nossa saúde, tudo o que a gente precisa para estar bem, para tudo fluir de um jeito tranquilo, regrado na nossa vida. E aí, nesse dia em que o Sol está entrando em Virgem, Mercúrio entra em movimento retrógrado, a gente ainda tem Marte em oposição a Netuno. Então, nesse dia, a gente pode ter um insight aí sobre o rumo que a gente está tomando, sobre a direção que a gente está tomando. Porque Netuno é a nossa conexão com o inconsciente, é a conexão com o espiritual, né? Então, se a gente parar esse dia aí, em algum momento para refletir, para meditar, pode ser que a gente sinta algo do tipo, olha, eu acho que você precisa ajustar isso, ou precisa ajustar aquilo, ter algum insight. A Lua também vai ter Escorpião, enfim, eu acho que essas análises mais profundas a gente faz mais perto aí da data. Mas, de modo geral, Mercúrio vai entrar em movimento retrógrado aqui em Virgem. E eu não gosto de falar assim, tipo assim, gente, toma cuidado, você vai ficar doente. Não é isso que eu quero dizer. É assim, ó, é um momento de revisão. Eu não gosto de olhar pra retrogradação como se fosse uma coisa super negativa, do tipo assim, nossa, dá tudo errado, assim, durante o Mercúrio retrógrado. Ó, é um momento, é uma janela que a gente tem pra fazer uma revisão das coisas. E que bom que aparece durante essa janela, porque a gente tem esse período para revisar, para dar uma pausada, para depois começar de novo com tudo em dia. De tempos em tempos a gente precisa fazer a revisão das coisas, sabe? Seja ir pro dentista, seja ir pro mecânico para consertar o carro, revisar o carro, enfim. Vai ter um período aí em agosto, depois a gente vai ter em meados de dezembro, a gente vai ter Mercúrio retrógrado em Capricórnio. Aí eu não sei se você reparou numa coisa, mas a gente teve Mercúrio retrógrado em Touro, agora a gente vai ter Mercúrio retrógrado em Virgem e depois a gente vai ter Mercúrio retrógrado em Capricórnio, os 3 signos de terra. Então a gente está tendo nesse ano uma revisão de assuntos materiais mesmo, sabe? Ligados à vida prática, ao dinheiro, ao trabalho, ao nosso corpo, bem concreto mesmo. E aí Mercúrio entra em movimento direto só no começo de janeiro. No comecinho já, bem no comecinho. E aí, emendando esse assunto sobre o concreto, a gente tem a mudança do nódulo lunar do eixo Touro e Escorpião, agora vai entrar em Áries e Libra. Isso vai acontecer ainda esse mês, em julho. Dia 17 de julho, dia de lua nova em Câncer, a gente vai ter essa mudança do eixo Touro-Escorpião para
Áries e Libra e vai ficar por lá até janeiro de 2025. De 2022 para cá, você pode ter pensado mais sobre a sua grana e assim, mas eu tô sempre preocupado sobre dinheiro, sabe? Tipo, sobre as contas a pagar. Só que de repente, durante esse período, você refletiu mais e tem feito mais coisas para você cuidar dos seus recursos, para resolver essas questões, para não passar mais pelos mesmos problemas financeiros ou materiais e aí, quando a gente fala de touro, a gente fala de corpo, também a gente fala de alto valor. Diferente de leão, que é uma coisa mais de autoestima, de alto valor, assim, no sentido de entender o que você tem para entregar, sabe? Entender o que você tem para trocar aqui com o mundo também, de uma forma mais concreta. Então, com a cabeça do dragão migrando para Áries, vai rolar uma reflexão, vai rolar todo um trabalho de fortalecer esse lado ariano que existe dentro da gente, que é de força, coragem, ter iniciativa para resolver as coisas que você precisa resolver. Eu tenho uma filha ariana que ela, assim, ela não espera, tipo, as pessoas fazerem as coisas pra ela. Ela vai, ela não acha que outras pessoas precisam fazer as coisas pra ela, sabe? Ela simplesmente vai, assim que ela aprende, ela faz, sabe? É muito bonitinho de ver, assim. E Ares tem isso, assim, de tipo, de acreditar que pode, sabe? Não é nem porque, não, eu coloquei na minha cabeça que eu consigo. Não, eu consigo, eu vou atrás, eu faço acontecer, né? Então a gente teve toda essa reflexão, esse trabalho sobre eu vou atrás da minha grana, eu vou buscar formas de fazer a minha vida material se concretizar, se realizar de uma forma mais próspera, abundante, de repente, de um jeito mais estável, trazer mais conforto para minha vida, eu vou ir atrás desses recursos. Agora eu e minha força, eu e minha iniciativa, eu e minha coragem, eu vou resolver as coisas. É tipo a energia do número 1 na numerologia, sabe? Se você tá no ano 1 da numerologia, e eu não sou, assim, numeróloga expert, tá? Mas eu tô ligada que, assim, o ano 1 é o ano em que você vai atrás das coisas, em que, assim, apesar de você... A gente sempre vai ter coisas em grupo, vai ter coisas que a gente precisa resolver junto, mas é assim, mas e você? E o seu papel? O que você vai fazer? Sabe? E equilibrar também. Onde eu tô sendo muito egoísta, sabe? Onde eu devo trazer o outro para dentro da conversa, onde que eu preciso olhar também para o ponto de vista do outro. Então, é equilibrar esses dois lados, mas principalmente entender que, assim, a partir de agora, até uns 2025, vai ser muito assim, cara, foca em você, no que você precisa fazer, no que você precisa correr atrás, nessa força de Áries. E agora eu vou emendar o assunto eclipse, porque essa mudança de nódulo, ela anda junto com a mudança dos eclipses. No dia 14 de outubro, a gente vai ter um eclipse solar da lua nova em Libra. E no dia 28 de outubro, a gente vai ter um eclipse lunar da lua cheia em Touro. E esse daí vai ser o último da série Touro-Escorpião que a gente teve durante os últimos tempos. Em abril de 2023, a gente teve o primeiro da série Áries-Libra, que foi o eclipse solar da lua nova em Áries. Muito simbólico, porque a lua nova e Áries, assim, é o que começa, sabe? A lua nova é um novo início, assim, e Áries, né, é o primeiro signo. No dia 14 de outubro, a gente vai ter um eclipse solar da lua nova em Libra. Eu acho isso bem simbólico, assim, sabe? Então, primeiro teve o da lua nova em Áries, agora a gente vai ter o da lua nova em Libra, que também coloca ênfase nessa reflexão ligado à relação do eu e o outro, onde que a gente está dependendo demais do outro, onde que falta esse senso de cooperação e de colaboração com o outro. Enfim, mais sobre isso quando a gente chegar mais perto desses eclipses. Falando em eclipse, que é todo esse trabalho de transformação, de purificação, Plutão, ele está em movimento retrógrado no momento, como podemos ver, ele está aqui em movimento retrógrado, acabou de entrar aqui em Capricórnio, trazendo essas últimas revisões ligadas a esse signo. Ele entra em movimento direto aqui no começo de outubro e entra no dia 21 de janeiro de 2024 em Aquário. E volta de novo para Capricórnio no ano que vem, né? Vai passar durante setembro, outubro e novembro em Capricórnio, para finalmente não voltar mais por lá e ficar de vez em Plutão. Então, durante esses próximos meses, a gente vai estar com Plutão em Capricórnio ainda,
Ou seja, Plutão ele faz essa purificação, essa transformação ligada ao signo onde ele está. Quando ele fez a sua breve passagem por Aquário, a gente ouviu falar muito de inteligência artificial, rolou bastante questionamento sobre movimentos sociais, então assim, questionamento sobre. A gente também está tendo muito questionamento sobre minorias, porque Saturno está em peixes. E assim, o questionamento do questionamento, sabe? Rola um questionamento em relação a quem é a verdadeira vítima numa história. Às vezes a gente aponta um vilão e aí percebe que na verdade aquele vilão é a vítima ou acaba se tornando vítima, enfim. E agora com Plutão em Capricórnio, Capricórnio a gente fala de estruturas que já existem há muito tempo. Então a gente pode falar de política, a gente pode falar de paradigmas que a gente tem em nossa vida, regras que a gente tem na nossa vida há muito tempo. Ou velho, sabe? Coisas velhas. Então, fazer uma transformação, uma purificação daquilo que serve e do que não serve. Ou se você perceber que, nossa, cara, tipo, eu agia dessa forma, que assim, acho que o mais interessante é olhar pra você mesma, né? Então, assim, eu agia dessa forma durante todos esses anos e, cara, tô tendo que abrir mão disso, tô tendo que mudar. Eu acreditava muito nessa forma de viver, nessa estrutura, nessa hierarquia, nessa tradição, enfim. Às vezes você nem percebe que você vive aquilo e precisa mudar. Então, até o fim do ano a gente vai ter bastante mudança nesse setor. Urano, que está aí causando na vida dos taurinos, leoninos, escorpianos, uranianos, aquarianos. Não que os outros signos não estejam sentindo, tá? Mas aqui esse Urano aqui, ele forma quadratura com esses signos aqui. E Urano traz renovação, às vezes com um pouco de ruptura, libertação. E libertação é uma coisa que, né, leva a gente para lugares que a gente não conhece, experiências que a gente não conhece. Então a gente às vezes não sabe como lidar com essas novas situações. Isso vai se intensificar um pouco no fim de agosto, quando o Urano entrar em movimento retrógrado, tá? E ele vai entrar em movimento direto só no fim de janeiro. Então ele vai passar aí do fim de agosto até o fim do ano em movimento retrógrado. E Urano traz uma libertação, uma renovação, né? Ele está em Touro, no nível concreto, no nível material. Então não é só uma ideia que muda. Não, é entender sobre liberdade da prática, sabe? Então, muita gente durante esses anos tem ido atrás de liberdade financeira, de diversificação de fontes de renda, né? Por causa de Touro, vamos renovar, vamos inovar aqui nesse setor da matéria. E durante esse período de retrogradação, a gente pode revisar coisas nesse sentido. Pode ser que, assim, se você tá pegado a algo, isso vai se revelar durante esse período, sabe? Então, em época de Urano retrógrado, pode ser que apareçam umas surpresas falando assim, olha, que estão lá para mostrar para você, olha, não é para se apegar a isso. Não é mais para se apegar a essa amizade. Não é, eu falei de amizade porque a Lua aqui tá em quadratura nesse dia aqui com Urano. De repente é o momento de falar assim, olha, chega, né? Chega de ficar aguentando essa mesma rotina que Mercúrio aqui em Virgem. Chega de ficar aguentando essa mesma rotina e vamos renovar, vamos fazer algo diferente, vamos trazer algo que condiz com quem a gente é, com aquilo que a gente tem a oferecer. E ainda aí a gente vai ter Júpiter retrógrado em setembro. Então, Júpiter aqui entra em movimento retrógrado no dia 5 aqui. Júpiter tá ligado à nossa expansão de consciência, abundância, sorte, a novas experiências, a nossas formas de pensar, nossos ideais, e aqui em Touro. Então é um período de questionamento de ideais, de crenças ligados à matéria, vida material. E aqui ele forma trígono com Mercúrio retrógrado em Virgem. Então eu acho que será um período muito legal para repensar nossos valores, aquilo que a gente sabe sobre saúde, por exemplo. Então, de repente, você, durante esse período, você descubra novas filosofias, novas formas de comer, sabe? Para ser bem direto, assim, da sua dieta, novas formas de pensar sobre saúde, tratamentos de saúde. De repente, De repente, você percebe que a sua forma de trabalhar, ou o seu trabalho, não tão condizentes com aquilo que você realmente acredita, ou você não aguenta mais exercer algo de certa forma, porque não está dentro daquilo que você gostaria, que acredita.
Talvez seja também o momento em que você em que você perceba que você precisa alinhar o tempo das coisas. Então, uma coisa é você querer e envisionar um monte de coisa, outra coisa é se organizar, né? Então, tipo, como se organizar para concretizar suas visões. Então, acho que esse período aí do Mercúrio retrógrado, que em Virgem, que vai ser em meados de agosto até meados de setembro, vai ser um período muito rico. Inclusive porque a gente vai ter essa presença de Júpiter retrógrado perto de quando ele vai entrar em movimento direto. Uns 10 dias. E Júpiter vai entrar em movimento direto no último dia do ano. Porque Júpiter é um piadista. Netuno, ele basicamente assim vai ficar durante o segundo semestre inteiro em movimento retrógrado. Ele entrou em movimento retrógrado na virada de junho para julho. Ele vai ficar por lá até o início de dezembro. Então, é praticamente o segundo semestre inteiro. Netuno está ligado à espiritualidade, à nossa conexão com o divino, ao nosso inconsciente, ao sentido maior de vida. Então, durante esse segundo semestre, é possível que, por causa da retrogradação, que você tenha muitas reflexões acerca de assuntos que estavam empurrados lá no fundo do inconsciente. Coisas que barram você, que estão entre, assim, a sua consciência superior e aquilo que você veio exercer aqui na Terra. O que está entre você e a sua intuição. É o momento onde a gente vai talvez ter até mais contato com aquilo que a nossa alma gostaria de fazer aqui. Onde talvez a gente busque maior contato ainda com o divino, com meditação, com aquilo que você quiser chamar de conexão com uma consciência superior, com a sua espiritualidade. E aí, quando ele entra em movimento direto aqui, ele já fala com a Lua em Virgem, que fala assim, tá, e como a gente vai colocar isso na prática? Como que a gente vai viver esse sonho aqui na vida real? Porque aqui não existe tempo, não existe espaço. Aqui só existe, só é. E aqui a gente fala de tempo, de organização, de como a gente vai fazer as coisas, do que a gente precisa para fazer aquilo. Um outro planeta que está em movimento retrógrado, gente, retrogradação, eu não aguento mais falar retrogradação. É Saturno que está retrógrado aqui em Peixes. Saturno fala de propósito, de tudo aquilo que a gente constrói com o tempo, daquilo que a gente precisa se responsabilizar, do amadurecimento. E responsabilidade, eu não falo de uma coisa, não é uma coisa ruim, sabe? Responsabilidade no sentido de, tipo, você assumir a responsa para as coisas, assim, sabe? Você entender que existe um processo de crescimento, de amadurecimento, que é preciso você colocar energia para fazer algo acontecer, que você precisa ter paciência, que é aos poucos, que é preciso enfrentar os obstáculos, os desafios, crescer. E aí em Peixes, ele fala do quê? Em Peixes ele fala de espiritualidade, do nosso senso de empatia, de compreensão, da nossa compreensão em relação ao que é o que é o universo, o que é ser, sabe? O que é estado de presença. Saturno entrou em movimento retrógrado em meados de junho. E ele vai entrar em movimento direto do dia 4 de novembro. Então, a gente tem basicamente o segundo semestre para lidar com essas questões. Com Saturno retrógrado, a gente pode ter momentos onde a gente se sente sozinho, tá? A gente experiencia essa solidão versus o estar se sentindo conectado com o todo, que é justamente para entrar em contato com o seu inconsciente, com questões mais profundas, com entender que a gente, ao mesmo tempo que tá sozinho, a gente é um todo e toda essa profundidade espiritual, assim. Só que, ao mesmo tempo, se você se dedicar a esse assunto, você vai perceber que existe um suporte, assim, sabe? Existe um apoio, porque onde tem Saturno, a gente tem um apoio. E no fim do ano, na virada, a gente praticamente só vai ter Urano e Mercúrio em movimento retrógrado. Vai estar tudo direto de novo. Mas assim, o que eu posso dizer sobre esse segundo semestre a gente vai ter bastante trabalho ainda pela frente, por conta de tanta retrogradação, vai ter muita revisão mesmo. Acho que, assim, e pra mim isso é o quê? Fortalecimento, reestruturação. E acho que isso tudo é muito importante, porque no ano que vem, quando a gente tiver, Plutão entrando por Aquário, cara, é um grande momento de renovação que vai acontecer. Então, eu acho que é importante mesmo passar por esse segundo semestre cheio de retrogradações pra gente revisar, aparar as arestas e
principalmente dentro da gente, né? Porque tudo que existe fora é só um reflexo do que existe dentro da gente. A facilidade ou a dificuldade que a gente tem com resolver as coisas fora da gente é proporcionalmente igual a como a gente tem essas coisas bem resolvidas dentro da gente. Então, assim, eu acho que vai dar um trabalho, né? E lembra daquela coisa que eu falei do eixo do nódulo lunar vai passar aqui de Touro para Áries? A gente já tá no movimento assim de falar, cara, mas e aí você com isso? O que você vai fazer para resolver essa situação? Com esse nódulo lunar em Áries, isso aqui vai ficar mais forte ainda. Só que nunca esquecendo, como a gente tem Saturno aqui, Netuno aqui em Peixes, nunca esquecendo do nosso impacto no todo. Nunca esquecendo da compaixão, nunca esquecendo de trabalhar nosso lado espiritual e não ficar só no egoísmo. Ter essa consciência prática de Júpiter em Touro, que Júpiter em Touro, sim, é uma chance de abundância, de crescer financeiramente, você ter várias ideias nesse setor, só que ao mesmo tempo, e assim, né, com o Urano passando aqui em Touro durante esses anos, de, libertação nessa área. Só que, assim, isso também tem a ver com o quê? Com adquirir uma inteligência em relação a esse assunto. Então, não fuja desses aprendizados. É o momento de aprender a lidar com matéria. Conciliar isso com o espiritual. Você traz o espiritual para a matéria, por que não? É uma coisa que a gente trabalha sempre. Só que com esses planetas aqui posicionados nesses dois signos, a gente tem aqui um corredor aqui de energia. Se você quiser aproveitar, ó, Saturno e Júpiter aqui. Se você quer aproveitar esse movimento, você aproveita. Um sextil é uma oportunidade, não é algo que fica te forçando a fazer nada. Mas se você se meditar, se você trabalhar a sua meditação, você vai, tipo, ter ótimas ideias. Se você aprender a entregar, se você aprender a, tipo, pedir ajuda dos universitários lá do outro lado, dos anjos da guarda, enfim, do que você descobrir que for melhor pra você, né? Em vez de tentar resolver tudo sozinho, conciliar isso com a inteligência daqui, do mundo da 3D, pode realizar muitas coisas legais. Então, esse segundo semestre, ele serve para trabalhar muito isso, para ficar craque nessa conversa aqui entre esses signos aqui. Para 2024, entrar em um novo capítulo, viver novas experiências, viver algo totalmente diferente. Cara, para mim, a astrologia não é sobre prever exatamente o que vai acontecer. Para mim, a astrologia tem essas oportunidades aqui que a gente pode viver. Tem esses aprendizados que a gente está vivendo no momento, tanto coletivamente quanto individualmente. Eu dei essa pincelada por cima dessas datas, desses movimentos, expliquei um pouquinho sobre o que está acontecendo. Espero que esse vídeo tenha te dado motivação, força para enfrentar esse próximo semestre, que alguns momentos mais desafiadores façam sentido e você consiga entender em que ponto você está do labirinto naquele momento que o negócio pega, e que você possa comemorar muito no dia 21 de dezembro a colheita do solstício de verão. Muito obrigada pela sua presença. Assista a um desses vídeos para estar ainda mais apto para enfrentar os desafios do dia a dia, nesse mundo, nesse corre do self-care holístico.